desapego um pouco só do destino final e entendo que a construção da jornada ela é essencial. Se a meta, o objetivo, o sonho são fundamentais, a construção da jornada é essencial, porque é ali que se conquista, não é só lá no final, né? Quando você constrói um ambiente colaborativo de alto desempenho, isso não significa somente que eu tenho uma responsabilidade enorme. Na verdade, significa que sim, você tem a sua responsabilidade como integrante de uma equipe. Nosso convidado é graduado em empreendedorismo pela Universidade Paulista, com especialização nas áreas de gestão aplicada ao esporte, na Fundação Instituto de Administração da USP. Neuroliderança no Instituto Americano de Neuroliderança, Inteligência Emocional na Multi Health Systems e Clifton Strengths no Instituto Gallup Inner. Ele é fundador da empresa Ehler Educação Corporativa, é membro do colegiado de direção e embaixador do Comitê Brasileiro de Clubes e embaixador do projeto Vôlei Renata. É autor do livro Foque a Ação, Colecione Resultados, presente nas listas de livros mais vendidos do Brasil, como revista Veja e no site Publish News. Nos últimos anos, atendeu centenas de profissionais e empresas que buscam alavancar a performance e resultados. Além disso, tornou-se campeão olímpico em Atenas 2004 pela Seleção Brasileira de Vôlei. Foi atleta profissional por 24 anos, sendo 12 dedicados à seleção brasileira. Entre os títulos conquistados ao longo da sua trajetória esportiva, destaque para o título do Campeonato Mundial em 2006. 6 medalhas de ouro em ligas mundiais. Há 4 títulos sul-americanos, 2 medalhas de ouro em Copas do Mundo e 2 Copas Américas. 1 medalha de ouro no Pan-Americano 2007. Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, além de ter participado de 5 títulos da Superliga Brasileira. André Ehler, esse campeão, esse atleta, esse executivo, esse líder, orientador, educador, que é pai, que é marido, que tem tantos papéis, a conversa vai passar por um tema fundamental. A gente poder pensar no papel da competição na nossa vida, o que a gente aprende nessa trajetória e como que nós podemos realmente lidar com as diversas situações que a vida nos oferece. Como que a gente faz para lidar com essa busca da excelência? É por aí que vai rodar a nossa conversa com André Ehler. Olá, olá! Então vamos aqui. Hoje estou gravando, tá uma friaca, mas não tem frio que nos bata, porque hoje a conversa é super, super quente. Hoje o Mentes que Conectam vai estar abordando como que a gente se prepara para os desafios. Como que é lidar com todo esse aspecto que tem envolto do comportamento humano, que é a competição. A competição que é um tema, que é um tabu, que muitas pessoas torcem o nariz, mas, de fato, desde que somos pequenininhos, nas famílias, tem competição. E eu vou conversar, estamos aqui, então, é um prazer, que coisa boa, estou feliz, André Ehler. Que presente da vida a gente estar junto lá do ecossistema do Gestão da Manhã e a gente ter podido conversar e você ter aberto esse espaço na sua agenda, que eu sei que está concorrida, está com um monte de atividades, para a gente conversar com esse tema. André, você que é craque no assunto, hoje tem preparado crianças, tem preparado profissionais. Como é que é lidar com competição? Primeiro, Jaque, obrigado pelo convite, um prazer participar aqui contigo. Realmente adorei o convite e a oportunidade de te encontrar novamente. A competição, ela é inerente à nossa vida pessoal e profissional, e quando eu digo profissional, isso abrange também crianças, adolescentes, jovens, porque naturalmente nós nascemos
competindo, né? Eu venho do ambiente esportivo de iniciação, depois de formação, que aconteceu nos clubes, e depois me tornei um profissional do esporte. E se existe algo que é inerente ao esporte de uma maneira pura e tácita, é a competição. Alguns pedagogos do esporte dizem de maneira muito assertiva que não há formação esportiva, não há formação de um atleta em nenhuma manifestação do esporte sem a competição. A competição, ela faz parte da nossa vida e é muito bem-vinda. Ontem eu dou aula, e eu dou aula aqui o estúdio da ProHub, ele tá na PUC, facilitou todo o meu processo aqui, né. Então eu estou muito nessa casa, são casas muito queridas para mim, tanto a universidade, como aqui o estúdio da ProHub. E ontem eu estava fazendo uma atividade com os alunos, eu dou uma disciplina de psicologia dos grupos, e eles tinham que construir um origami de sapinhos e fazer o sapinho andar. E é muito impressionante que enquanto eles estavam construindo, como eles estavam trabalhando em grupos, automaticamente eles já estavam competindo. O tempo inteiro eles olhavam para ver qual era o grupo que estava conseguindo. E em nenhum momento estava se falando que teria competição. E no final, aí foi feita uma competição, qual é o sapinho que pulava, que chegava, e a vibração das pessoas, e realmente a competição, as pessoas querem ganhar. E eu acho que esse é um comportamento do ser humano, a gente querer a sobrevivência. Se a gente for pensar na história, o ser humano ele compete com a natureza pela sobrevivência. Tem que competir com os animais para poder ser. Os homens das cavernas, as mulheres das cavernas já tinham esse desafio. E no teu entendimento, André, hoje você que passou por tudo isso e hoje vê, ensina pessoas, né, através da tua experiência, através dos teus tantos estudos, por que acontece que, principalmente aqui no Brasil, a competição tem esse mito? Parece que competir é algo feio. Nossa, ótima pergunta, ótima questão para ser debatida, conversada, é fundamental. Primeiro ponto, e aí eu vou usar alguns estudos relativamente recentes sobre o tema competição. Então, segundo o Instituto de Neuroliderança do David Rock, na verdade, um estudo capitaneado pelo neurocientista David Rock e um coletivo de neurocientistas, eles mapearam o cérebro social do ser humano e eles chegaram à conclusão que nós temos um cérebro que é social. O que significa isso? Nos primórdios, nós lutávamos pela nossa sobrevivência, basicamente física, como tu bem citou, né? Nos defendendo, ou atacando, ou fugindo. Hoje nós não temos tanto essas ameaças físicas, ou não deveríamos ter, mas nós não temos animais correndo atrás de nós, mas nós temos um mundo social que ele pode ser igualmente cruel. E aí eles mapearam 5 motivadores ou 5 drivers sociais do nosso cérebro, né? E aí deu origem ao estudo ou ao modelo SCARF. SCARF é um acrônimo que diz respeito ao S de status, ao C de certeza, ao C de certeza, ao R de relações, ao F de fairness, justiça. E o primeiro motivador, como eu já falei, é o S de status. Segundo eles, o nosso cérebro, para garantir a nossa sobrevivência, ele está o tempo todo classificando as pessoas e as situações entre melhor, pior, bom ou ruim do que eu, do que nós, né? Então, a competição, ela faz parte até do nosso sistema cerebral. Eu estou olhando o tempo todo aquele profissional, poxa vida, será que ele é melhor ou pior do que eu? Ele é bom ou ele é ruim? Ele é bom para mim ou é ruim para mim? A competição, ela é inerente à nossa natureza humana e tá tudo bem, desde que a competição seja leal, seja positiva. Nós temos esse tabu aqui no Brasil, como se a competição fosse algo ruim ou como se fosse a competição em detrimento da integração e da inclusão. Inclusive, há um movimento, na minha visão, nas boas aspas, negativo da educação física, que se tira totalmente a competição das escolas, né? Como, de novo, a inclusão devesse acontecer em detrimento
da competição, muito pelo contrário, a competição ela é saudável, dependendo obviamente da abordagem. Eu só vou aprender a construir o caminho para o resultado para a vitória se em algum momento eu perder, se em algum momento eu me frustrar. E aí nós entramos nessa cultura que foi alimentada e potencializada pelas redes sociais, né, onde existem gurus e mais gurus que alimentam esse status como se, de fato, só o que importasse é o primeiro lugar, fosse o primeiro lugar. Eu preciso tirar a melhor nota, eu preciso ser o melhor atleta, eu preciso ser o melhor em tudo que eu faça. E não é assim porque não é a realidade. Não é a realidade. Eu não vou ser o melhor em tudo. Eu vou perder, eu vou me frustrar, eu vou ficar triste e algumas lições muito valiosas vêm dos erros, vêm das derrotas e vêm das frustrações. Então, se a gente tirar essa condição, a gente também está tirando a oportunidade de aprendizado. Sabe que você falando aqui, eu lembro, porque eu sempre apoiei os esportes dos meus filhos, né? Eu sou a minha mãe é professora de educação física, meu irmão foi atleta pelo Grêmio. E eu joguei voleibol, né, numa época que não se exigia tanta altura, que o vôlei tinha uma outra condição, mas cheguei até a chegar perto ali da Sojipa, mas depois acabei desistindo, porque isso teria que fazer algumas escolhas na questão da minha escola, da formação, e eu estudava no Colégio Rosário, e eu não queria mexer naquilo, enfim, não era realmente a minha vocação, né, mas sempre foi um apreço e algo que eu aprendi muito. E por isso incentivei muito meus filhos também, que sempre participaram de. O meu filho também chegou a namorar a fazer uma carreira no futebol, acabou também não querendo ser um atleta profissional. E teve uma vez que nós estávamos participando de uma competição, eles estavam participando de uma competição, e no final, e obviamente se tem uma competição e tem um jogo, tem alguém que ganhou e tem alguém que perdeu. Tem alguém que fez o gol, tem alguém que tomou o gol. Isso era no futebol. Então teve uma pessoa, um time que ganhou o primeiro lugar, o time ganhou o segundo lugar, e o time que ficou em terceiro lugar. Na hora de entregar as medalhas, eles entregaram medalhas iguais para todas as crianças. E foi tão interessante, André, porque no final, quando as crianças saíram do auditório, que eles fizeram toda uma celebração para entregar as medalhas, dizendo, todos são campeões, e é uma verdade, porque participar é um ato importante, é um ato de realmente de tu, te colocar nessa situação, desse experimento, dessa vivência, e lidar com todo o contexto. Então, isso é maravilhoso. Só que é mentiroso você dizer que todo mundo ficou em primeiro lugar. E a medalha ser igual. Sabe que quando as crianças se levantaram e foram embora, a maioria das crianças deixou a medalha no banco. Porque se tirou o valor e se tirou o dado de realidade. E esse eu acho que é um ponto do que você fala, que é um ponto que realmente, do quanto nós estamos criando pessoas fora da realidade. Porque vai ter um momento que você. Esses dias eu estava conversando com uma aluna e dizendo assim: prof, eu não gosto de metas. E eu disse para ela assim: eu não gosto dessa medição de resultados. E eu disse para ela que vai ter um momento que vai ter um cliente que vai gostar dela e um cliente que não vai gostar. E esse cliente vai deixar, vai abandonar o atendimento. E isso é um resultado. Então, você vai ter uma relação amorosa que dá um pouco essa pessoa vai gostar de você e vai continuar com você, ou não vai gostar de você e vai querer uma outra pessoa. Isso é da vida. Né? E o quanto a gente está perdendo de trabalhar isso, né? Que ponto importante e quanto você. E hoje você tem feito uma série de trabalhos hoje com crianças e com atletas, né, André? Sim, sem dúvida. Nós temos um programa aqui já há 8 anos, na verdade, aqui em Campinas, um programa grande, um núcleo grande. A minha sócia é a coordenadora, ela é uma das professoras também, e também ela é a minha esposa, que ela vem do esporte. E realmente a nossa abordagem, ela engloba esses conceitos. Eu acredito já que piamente, não só pelo que a gente vem estudando, e o estudo faz parte da nossa rotina de trabalho, mas pelo que a gente vivenciou, pelo nosso conhecimento empírico, pelo conhecimento tácito adquirido no esporte, que sim, nós devemos e podemos ter espaço para as competições de integração, onde todos serão premiados. Não há problema algum, mas isso pode acontecer não em detrimento da competição, onde os 3 primeiros
serão medalhados com a medalha de ouro, de prata e de bronze. Não é uma coisa em detrimento de outra. Tudo isso pode acontecer de maneira paralela, sem problema algum. De novo, quando eu tiro a condição de uma pessoa, não só uma criança, digamos aqui de um sujeito, de se frustrar, de errar, de perder, eu estou tirando dessa pessoa a oportunidade de ela se olhar no espelho e entender o que ela fez e o que ela pode fazer melhor da próxima vez. A meta funciona assim. Então vamos lá, eu construo um caminho, eu não bati a meta, ou no destino final eu não alcancei o que eu me propus ou o que eu desejava. Eu vou fazer uma análise, eu vou olhar para o espelho, é um processo, é um exercício de autoconsciência, e aí a próxima vez, quando eu tiver outras metas, outros sonhos, outros objetivos, eu vou ter dados, eu terei informações e subsídios para construir de maneira mais assertiva. Isso é fundamental, fundamental. Então, isso é o pilar, na verdade, é o ponto de partida para você aprender a construir a própria jornada. E aí também a gente consegue desapegar totalmente. Eu não estou dizendo que metas não são importantes, que sonhos não são importantes, objetivos, então, são muito importantes. Mas eu também desapego um pouco só do destino final e entendo que a construção da jornada ela é essencial. Se a meta, objetivo, sonho são fundamentais, a construção da jornada é essencial, porque é ali que se conquista, não é só lá no final, né? Eu uso uma frase, obviamente ela é retórica, mas ela ajuda a traduzir o que eu penso sobre isso e, na verdade, era a minha relação com o esporte, né? Essa historinha que nos ensinaram que o pote de ouro só se encontra no final do arco-íris é mentira, tá errado. Tá Porque se eu errado. deixar para aproveitar só o final do arco-íris, por vezes eu vou chegar lá e o ouro não vai estar lá. Então eu preciso aproveitar todo o caminho, toda a trajetória. É nessa trajetória que está o verdadeiro valor. Na verdade, o resultado final é só consequência disso. E depois, ao final, eu ter clareza do que eu construí, onde eu cheguei, me dá informações valiosas para a próxima construção, para a próxima empreitada, para o meu próximo empreendimento. E nisso acho que nós temos uma sintonia também, porque eu sei que você estuda bastante as questões da neurociência, a psicologia positiva, porque o quanto que a psicologia positiva nos ensina isso, que é a gente poder, a qualidade da presença, o aproveitar realmente o momento presente e a gente descobrir sobre a gente. Porque como é que você lida? Teve uma fala sua, André, que agora eu não lembro se foi num podcast que eu ouvi ou se foi um recorte, mas eu acho que foi nas redes que eu ouvi você falando, não foi lá quando nós estávamos juntos, que é o banco ser um baita professor. É quando você senta no banco, a possibilidade que isso tem de você repensar. E eu achei tão bacana que ela fala, que eu já repeti a sua fala em vários momentos, que é fantástico isso. E a pessoa não reconhece. Claro que na hora é ruim. Ai, que bom que eu estou no banco. É mentiroso isso. Mas se eu olho sob uma outra perspectiva, é poder entender, ok, nesse momento eu não estou performando, tem alguma coisa, ou de repente o time está precisando, que esse é outro ponto. Sentar no banco não é só porque você não é capaz, significa que tampouco tem outra pessoa que é mais capaz naquele momento, né? Olhar É para tudo isso. o professor banco de reservas, um dos professores mais poderosos e exigentes que eu tive, na verdade. E todo atleta vai passar por isso. Nenhum atleta, por exemplo, que pertence a uma equipe vai ser titular o tempo inteiro e nenhum atleta vai vencer o tempo inteiro. Então, o banco de reservas, no meu caso, foi fundamental. Agora, o que a gente escuta, porque eu lido com isso também, a gente participa de algumas competições com os alunos e acontece de, em algum determinado jogo, competição, algum aluno que está no banco de reservas realmente não participar dentro da quadra e eles se consideram fora do jogo. Não, o jogo acontece também do banco de reservas. Você tem a oportunidade de perceber quais são as melhores estratégias, o que está funcionando ou não funcionando. Você tem a oportunidade
de ir até os outros jogadores que efetivamente estão dentro da quadra e contribuir também, mas também você tem a oportunidade de entender por que você está ocupando aquele lugar naquele momento e o que você pode fazer para construir a titularidade durante a semana, porque não vai construir essa condição na hora do jogo. Então tem vários benefícios. E aí, né, já que é sempre uma questão de escolha, né? A própria psicologia fala sobre isso. Aqui é importante dizer que eu não sou um psicólogo, mas sou um entusiasta da área. A psicologia fala muito sobre isso, quando fala sobre o locus interno, ou seja, a nossa percepção de que de fato as nossas escolhas impactam diretamente na nossa realidade. Ou seja, as nossas escolhas estão 100% do tempo, 24 horas por dia, sob nosso controle. Poxa, André, mas eu não escolho, por exemplo, totalmente onde eu quero trabalhar, é a opção que eu tive. Na verdade, não é esse tipo de escolha que o locus interno fala. O locus interno fala que a realidade está aí, você vai escolher como agir e reagir conforme essa realidade. E isso é de fato. Então, poxa, se eu estou no banco de reservas, eu posso escolher quais comportamentos eu tenho dessa condição. Isso é muito importante porque traz o protagonismo, por mais que banalizaram essa palavra, mas traz o protagonismo e a responsabilidade para as minhas mãos. Isso é muito poderoso. Mas e esse é outro ponto, né, eu acho que quem banaliza e quem fica fazendo uma crítica, que é: "Ah, agora protagonismo", e as pessoas para mim isso é quase uma movimento contrafóbico, assim, né, a pessoa realmente ela fica falando isso, como uma forma de desqualificar algo que é extremamente importante, o protagonismo é importante. A gente tem que ter esses dias eu fiz uma pergunta, eu estava fazendo um treinamento com um grupo e eu perguntei: "Quem é líder aqui?" E aí só levantou a mão aquelas pessoas que tinham o cargo de liderança. E aí eu voltei, eu disse: eu vou fazer a pergunta de novo. Quem é líder aqui?" E aí só aquelas pessoas, alguns já começaram a se dar conta que tinha, se eu estava insistindo, tinha um porquê de eu estar insistindo. E aí eu voltei na pergunta, eu disse: "Pessoal, vocês são líderes de vocês. Eu não estou falando em cargo. Eu não falei quem tem cargo de liderança. Eu falei quem é líder aqui. E a gente tem essa liderança que é a liderança da nossa vida. E isso que você está falando da questão da escolha, eu já tive alguns embates sobre isso. Claro que a gente não escolhe. Hoje de manhã, cedo, antes de vir para cá, meu marido estava me contando uma situação de um amigo que passou por todo um embaraço de saúde. Ninguém escolhe isso. Tem coisas que te pegam de surpresa. E isso é a vida. É a vida que ela é realmente impermanente, que ela tem todo esse mistério, né, que faz com que a gente tenha que todos os dias realmente fazer a nossa liderança, ver como é que nós vamos nos posicionar. Mas quando a situação acontece, a gente escolhe. E aí eu já aproveito aqui né, esse espaço do podcast, que tem uma série de pessoas que são pessoas leigas, são pessoas um pouco que são da área de RH, são pessoas líderes que estão nos escutando, para ler o livro do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido, que é um livro que ele fala quando as pessoas estavam lá numa situação lá em Auschwitz e as pessoas ele percebia quando a pessoa escolhia desistir e aquelas pessoas que escolheram com toda a adversidade que eu não consigo alcançar o que essas pessoas viveram, de escolher permanecer vivendo. Então, que coisa fantástica. E aí, André, eu queria só pegar, porque eu me lembro que eu fiquei muito encantada de ouvir a tua história em relação ao teu início na vida esportiva, que teve exatamente isso que nós estamos falando. Você teve rejeição, você teve a aceitação e que naquele momento até você teve dificuldade de entender que estava sendo escolhido e estava sendo valorizado. E o quanto, eu fiquei imaginando o quanto que isso foi, toda essa trajetória foi importante para você ser quem você é. Eu achei tão bacana aquilo, tu compartilha conosco. Claro, claro. Eu comecei no esporte em função de uma doença crônica respiratória. Eu sou asmático e assim sempre serei. Nasci assim, em função dessa condição respiratória. Os meus pais não é nem cansados de remediar, é que nós não tínhamos realmente recursos financeiros para pagar um bom tratamento, até porque o tratamento da asma até hoje não é que é assim, encontra uma solução. Eu sempre serei asmático, não tem uma cura para asma, mas os tratamentos
existentes na época, nós não tínhamos acesso em função da escassez financeira. A solução que se apresentou foi a prática de atividade física sugerida pelo pediatra. E aí meus pais me colocaram na natação. A natação não deu certo, no inverno gaúcho não deu certo, eu tinha todas as ites que um garoto gaúcho pode ter, rinite, sinusite. Segundo a minha esposa aqui, uma bela dose de frescurite, não deu certo. Na minha, na minha escola, eu tinha que escolher um esporte por semestre, escolhi o basquete, mas também não deu muito certo, porque só me escolheram na primeira aula, depois que perceberam que eu não tinha coordenação motora nenhuma, ninguém mais me escolhia. Eu não gostei daquela situação e pedi para sair logo, mas meus olhos brilhavam pelo vôlei, porque meu pai jogou vôlei, na verdade. O meu pai foi atleta e foi técnico, obviamente um outro tipo de vôlei. Tentei entrar no time da escola, não deu certo também, não fui aprovado. O professor recomendou até que eu buscasse outra atividade, não foi nenhum outro esporte que ele me recomendou. E ele tinha razão, na verdade. Eu não estava entre os mais talentosos da escola no voleibol. Aliás, eu acho até agora, de maneira muito tranquila, que eu não estava nem entre os menos talentosos, estava abaixo dos menos talentosos. Fui parar num clube, porque meus amigos me convidaram para passar a tarde num clube, para conhecer o clube. Acabei fazendo, caí de paraquedas, na verdade, numa peneira desse clube, peneira de voleibol. E para surpresa de todos que estavam ali participando, e eram muitos, muitos atletas, eu fui um dos 3 aprovados entre mais de 250 jovens. Eu, no primeiro momento, quando escutei meu nome, achei que era alguém que tinha o mesmo nome que eu, e fiquei duvidando, esperando que aparecesse esse tal de outro André Heller. Depois descobri que era eu e fiquei cético até o final, até o técnico dizer que eu, na visão dele, tinha um talento, e eu não entendi nada, porque não se falava de talento, né, Jaque? Eu estou falando de 1990, não se falava de talento, né? Hoje talento é uma ciência. Eu até escutava, viu, talento de vez em quando, viu, já que quando alguém mandava eu fazer alguma coisa mais rápido, dizendo que eu estava lento, né? Lento. André, tá lento. E eu falei, poxa, professor, me explique o que é talento. Ele me explicou de maneira didática, pedagógica, que talento é como se fosse uma sementinha, todos nós temos, mas essa semente precisa ser cuidada, regada e plantada em terra fértil. E aí eu descobri que, na verdade, o meu talento não era muito pro vôlei, meu. Na verdade, depois até fazendo alguns assessments de diagnóstico, eu descobri que o meu talento maior é o talento que está voltado ao aprendizado. Eu gosto de aprender, eu gosto muito de estudar. Aliás, sempre fui um atleta que gostou muito de treinar. E aí descobri que era esse minha vantagem competitiva. E a partir desse diagnóstico, desse entendimento que quanto mais eu treinasse, melhor eu me tornaria. Não, e aqui entra a competição, não competindo em primeiro lugar com os outros, mas sobretudo competindo comigo mesmo, sabe, assumindo essa condição de me tornar melhor a cada dia. Isso foi muito importante. Esse exercício contínuo, como Jim Collins fala, de me encarar no espelho, entender, poxa vida, quem eu sou hoje, quais são minhas habilidades, minhas competências, meus conhecimentos, meus aprendizados, e a partir dessa condição construir uma melhor jornada para me tornar melhor a cada dia, para alcançar o que eu passei a desejar, que era me tornar um atleta profissional, foi fundamental. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que foi a partir de uma limitação que eu entendi que limitação não é prisão perpétua, não é cárcere privado. Na verdade, limitação é um ponto de partida, é como um aplicativo de trânsito. Eu coloco o destino, eu coloco onde eu quero chegar, mas entender de onde eu estou partindo é fundamental. André, e dentro disso que você olha, que frase fantástica, né, a limitação estava aí, e você a limitação não é um rótulo, ela não é um cárcere, ela é um dado de realidade.
e a partir disso ir descobrindo as outras possibilidades. Isso é fantástico. É quando a gente vê, eu estudo, tem um autor que eu estudo muito, que é o Rogers, Carl Rogers, que é o pai do humanismo, né? Enfim, realmente um pilar dentro dessa visão humanista. E o Roger coloca, ele tem essa frase: toda a pessoa é boa. E aí, quando as pessoas escutam isso, as pessoas entendem, mas o ser humano não é bom, porque entende o bonzinho na questão moral. E o que ele está dizendo é essa natureza, essa essência que a gente tem, que se a gente for olhar até Sócrates, já falava antes, que é essa virtude que nós temos. Nós temos um conjunto de coisas. E às vezes nós nos aprisionamos numa partezinha. Então, que grandeza é a sua de poder olhar para tudo, né? Olhar para isso e realmente persistir. Não pela teimosia, mas persistir no sentido de encontrar outras possibilidades. E, ao mesmo tempo que eu fico te ouvindo, o quanto que foi importante também esse professor. Exatamente. E aí a gente vê o papel da pessoa e o papel do líder. Porque se o líder falasse isso e você não tivesse aberto, não teria, também não daria jogo. Mas aí você tem realmente essa disposição de aprender, essa disposição de seguir, e encontra um líder que também reconhece isso e cuida dessa semente, como foi a expressão usada, aí é tudo de bom, é o melhor dos mundos. Não, a importância desse professor, a sensibilidade dele, a visão dele de enxergar algo que nem mesmo eu enxergava, muito menos sabia, e também, já que a importância do professor da escola que me falou um não. Se não fosse o não do professor da escola, eu não teria o sim do professor do clube. Isso foi fundamental. Então, olha, aqui nós estamos falando de novo do primeiro tema, a competição, porque no final das contas a peneira que eu participei na escola era uma competição. Seriam aprovados aqueles atletas que tinham, na visão do técnico, as melhores condições para compor o time da escola. E eu perdi essa competição. A partir dessa derrota, dessa frustração, desta condição, que eu construí uma outra condição. Se eu não soubesse da minha realidade, olha, melhor você buscar uma outra atividade. Você agora, nesse momento, não sabe jogar vôlei. Se não fosse essa condição, eu não teria construído outra. É fundamental. De novo, quando nós tiramos a possibilidade de uma pessoa competir e aí perder e ganhar, nós também estamos tirando a condição dessa pessoa de aprender. Que maravilha. E nessa condição de aprender, você deve ter vivido muito, porque daí dentro do ambiente esportivo não são flores também. Você trabalhou com um ambiente esportivo de alta performance, foram as Olimpíadas, seleção, a peneira de estar numa seleção, de ser convocado e depois de estar figurando. Você viveu, né, um momento muito importante, que foi um momento também marcante na história, que é quando teve lá na seleção brasileira uma mexida, e também tem uma fala sua que, nossa, aquilo me impactou muito, 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 que foi quando da saída do Ricardinho. E então, viver isso de estar com uma equipe, lá pelas tantas tem colegas que acompanham, tem colegas que saem. E então esse processo de competição e colaboração, ele também está dentro da equipe e faz parte quando a gente está falando de alta performance. O que esse ambiente de alta performance, esse ambiente realmente que está ali o tempo inteiro acirrando com que as pessoas estejam dando o seu melhor, o que eles te trouxeram de aprendizagem? Poxa vida, eu fui atleta de uma modalidade puramente coletiva. Eu, inclusive, digo que todos os esportes são coletivos, existem algumas modalidades individuais, mas o esporte em si ele é coletivo. Mesmo as modalidades como 100 metros rasos ou tênis, por exemplo, individual, envolve uma equipe, né? Tem ali o atleta no centro da competição, mas tem treinador, preparador físico e por aí vai. Então, sempre é um trabalho coletivo.
E quando nós falamos de coletivo, nós também falamos da nossa capacidade de colaborar e trabalhar em equipe, né? Esse tema que é um tema tão latente, presente e ao mesmo tempo muito complexo, sobretudo quando nós falamos de um ambiente que não é o esporte, por exemplo, que inclui valências físicas. O ambiente corporativo, por exemplo, é um ambiente que o capital é o capital intelectual, o que talvez torne a colaboração ainda mais complexa, porque existe a competição externa, obviamente, mas existe a competição interna, né? Até porque nós, de novo, somos seres cuja natureza é social, nós estamos competindo, né? Menos, mais, melhor, pior. O ambiente de alta performance, de desempenho, de excelência, ele me ensinou muita coisa. Na verdade, foi uma das faculdades mais importantes da minha vida. Quando você constrói um ambiente colaborativo de alto desempenho, isso não significa somente que eu tenho uma responsabilidade enorme. Na verdade, significa que sim, você tem a sua responsabilidade como integrante de uma equipe, mas você, participando de um ambiente colaborativo, tira de você o peso de ser perfeito, porque você faz parte de uma equipe e uma equipe deve ser como uma corrente, onde os elos ali são importantes, mas não são elos inquebráveis, né? Em algum momento, um de nós pode estar num dia ruim, ou pode cometer um erro, ou pode não entregar aquilo que se propôs, e aí você tem num ambiente, partimos da prerrogativa de um ambiente de confiança e um ambiente seguro, você tem as outras pessoas que estão no seu entorno para te complementar e completar. E isso é fenomenal, você sentir seguro o suficiente, você sentir que você pode confiar nas outras pessoas e que no momento de crise, de dificuldade, no momento de metas, de objetivos, você sabe que você pode contar com as outras pessoas. Isso é maravilhoso, na verdade, isso é libertador. Porém, nosso grande desafio é construir um ambiente para que esse tipo de engajamento aconteça, e o engajamento só irá acontecer num ambiente seguro, né? Já que você é um especialista em segurança psicológica e você sabe o quão importante é essa condição, ao mesmo tempo que complexo essa construção desse ambiente para que tudo isso aconteça. Eu estava te ouvindo, assim, primeiro que eu adorei essa frase, e eu sempre eu respeito as autorias, viu? Mas eu Tudo bem? adoro, essas frases quando, que você mencionou de estar em equipe, estar junto com outras pessoas, tira a pressão de você ser perfeito. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Quando você fala isso, você não está dizendo que não nos tira o impulso da gente buscar excelência. E, de novo, né, como é importante a gente ter um tempo para a gente pensar sobre os fatos. Porque buscar excelência é algo maravilhoso. E o buscar excelência significa justamente o reconhecimento da não perfeição. Então, é um movimento constante que a gente tem que estar fazendo. Você buscar ser ganhar o prêmio lá de ter sido o melhor jogador, é ótimo isso, é maravilhoso. Isso significa que você tem intencionalidade, você está realmente conectado, você está presente naquele momento e você está trabalhando para entregar o seu melhor. Mas essa não é a causa principal. A causa principal é a gente coletivamente atingir o objetivo. Então, olha que ginástica emocional fantástica. Então, e quanto isso é aprendizagem. E esse é um ponto, André, que eu tenho, porque um dos pilares do podcast é a gente poder conversar com as pessoas sobre essa perspectiva de carreira, a perspectiva da trajetória profissional.
E às vezes as pessoas acham que competência também é uma palavra pronta, ou que competências são aquelas competências que é o do conhecimento, habilidade de negociação, e as pessoas não entendem que a cada momento eu estou tendo uma oportunidade de aprendizagem e de lapidar as minhas qualidades, os meus comportamentos. E isso vai te dando a experiência. Então, uma situação vivida, a maneira como eu manejei uma situação, aquilo ali é uma experiência que eu estou carregando e aquilo está me dando, né, um conjunto de competências para lidar com as situações. Então, o quanto que realmente está olhando para todo esse processo com um olhar de aprendiz, como eu estava colocando, o quanto isso é importante. Claro. Jaque, se tu me permite, também Claro. quebrar um paradigma que acontece muito naturalmente, de que as pessoas pensam que, poxa, se a gente está falando que temos que construir um ambiente de colaboração e trabalhar em equipe e que o bem coletivo é maior que o bem individual, as pessoas naturalmente pensam, poxa, mas só o time vai sair ganhando, a organização, a empresa e eu. Na verdade, temos que quebrar esse paradigma que não é mais assim, não precisa ser assim. Eu sirvo ao propósito coletivo da organização a qual eu pertenço, mas o primeiro beneficiado sou eu mesmo. Quando nós falamos assim, poxa, assuma a responsabilidade pela sua carreira, mesmo não tendo um papel de líder, você assumir a liderança, porque você, no mínimo, é líder da sua própria profissão. Você assumir essa responsabilidade, você entregar o seu melhor, você estar ali plenamente presente, o primeiro beneficiado sou eu mesmo. Sou eu mesmo, porque eu estou construindo a minha carreira o tempo todo, e se não for ali dentro da empresa que eu estou naquele momento, será em outra, e eu estou me desenvolvendo e eu estou aprendendo. Hoje, condição sine qua non para qualquer profissional e organização é promover um ambiente de aprendizado constante ou lifelong learning. A empresa é beneficiada com isso? Claro que sim, mas, de novo, o primeiro beneficiado é cada um dos colaboradores, porque está aprendendo, está incrementando o seu repertório, está expandindo o seu repertório, está melhorando, se aprimorando. Quanto mais repertório eu tiver, quanto mais dados, conhecimentos, habilidades, competências e aprendizados eu tiver, maiores são as chances de eu construir coisas muito melhores e maiores para a minha própria carreira. É importante a gente quebrar esse paradigma. Que maravilha. André, a gente está se encaminhando para o final. É, e eu olhei aqui e disse, meu Deus, passa muito rápido. E eu sei que você tem outros compromissos, você tem as atividades aí com as crianças, com a escola, depois, e esse momento eu queria que pudesse compartilhar, porque olha como é verdadeiro, e isso que, ó, gente, olha que bacana, eu fico realmente assim, eu estou aqui assim, eu já estou até com calor aqui, né, com todo o frio que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Porque é tão bonito a gente ver alguém falando genuinamente do coração. Porque tudo que você está falando a gente enxerga na sua carreira. Hoje você está num novo momento da carreira. Você tem um Sim, outro papel, tem novas atividades, porque dentro do esporte a pessoa termina o ciclo rapidamente, né? Porque tem uma questão física aí. Então se aposenta, que é a expressão que a gente utiliza. E aí hoje você está num novo momento, com outros desafios, e também já está dentro desse novo desafio com um livro, depois poder divulgar o livro aqui, né, com a sua escola, com um centro de formação. Não sei se eu vejo o tempo inteiro também junto com o time de Campinas, que por sinal vou declarar aqui, torci muito. Sou realmente sou fã do, né, se eu tenho um time, Olê, assim, Renata. eu tenho um time realmente assim, eu acho lindo ver o Campinas jogando e ver realmente o quanto que é um clube, né, uma escola, não sei, né, qual é a referência correta de fazer, que rapidamente está se colocando aí entre os melhores competidores. Então, e aí eu te acompanhei ali também junto com toda a equipe que estava o comitê ali junto. Então, qual é esse seu momento, né, assim, de vida e de carreira, e depois deixar um conselho para as pessoas? De- Legal. Acho que tu já vem dando conselhos aqui, né, mas que dica, assim, pensando que você está falando com jovens, eu tenho muitas pessoas que são estudantes que seguem o canal, que seguem aqui o podcast, pessoas de RH, lideranças. Então, essas duas coisas. Só terminar contando um pouquinho desse novo momento, o que você está fazendo,
dentro desse novo ciclo e depois um conselho. Perfeito. Bom, eu estou num momento muito bacana da carreira. Eu já estou completando 10 anos, 11 anos de aposentadoria das quadras e foi muito legal poder fazer a transição. Eu sempre busquei me preparar para uma transição. Eu sempre, ao longo de toda a minha carreira, escutava aquela frase do Paulo Roberto Falcão, né? O atleta morre duas vezes. A primeira quando para com a sua prática esportiva, e eu logo cedo decidi que eu não morreria essa primeira morte. Então eu fui me preparar, eu fui para a faculdade, fiz faculdade em doses homeopáticas, continuo estudando, sempre gostei de estudar, entendi que era importante e encontrei prazer nesse processo de capacitação continuada, adoro. Um dos meus valores mais importantes é a família, então minha esposa foi atleta também, se aposentou, trabalhava em outro ramo, nós decidimos que teríamos uma empresa juntos, então, além da minha esposa, a mãe dos meus filhos, é a minha sócia de fato. Nós fazemos reunião, nós marcamos reunião entre nós, o que só melhorou a nossa empresa, nosso negócio e também o nosso casamento, que já era muito bom. Eu tenho um programa de vôlei para as escolas particulares, funciona aqui em Campinas. Temos 2 núcleos aqui em Campinas, um núcleo social em Minas Gerais. A minha esposa, a Marcele, cuida de tudo, é coordenadora, uma das professoras. Eu estou lá periodicamente. Quando você fala que eu falo com o coração, eu falo genuinamente, porque tudo que eu estou te falando aqui e costumo compartilhar é porque de fato nós praticamos durante todos os dias, é a nossa abordagem, é a nossa prática. E o outro pilar da empresa, que é o pilar que eu tenho encantamento, que eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, é o pilar que nós chamamos de educação corporativa. Estou dentro das empresas, hoje eu tenho soluções em palestras customizadas, personalizadas, treinamentos em company, workshops e imersões, e também trabalho com assessments consolidados no mercado. Eu me encantei com o ambiente corporativo. Eu, à época, estava na faculdade fazendo educação física, quase me formando, parei com a educação física e mudei de curso, me graduei em gestão do empreendedorismo, que foi um ponto de inflexão na minha carreira. Eu faço parte do Comitê Brasileiro de Clubes também, assim como embaixador do Vôlei Renato. Então, cada vez mais possibilidades, oportunidades que estão aparecendo, que são consequência, assim vejo eu, de um processo de capacitação continuada. E assim, já que se tu me permitir, já vou entrar no conselho, digamos assim, mas eu não vou me limitar a um não, tá, Jacques? Se você me permitir, eu darei 2, tá? Então, primeiro, para todos que estão nos assistindo, e vou me permitir parafrasear o nosso querido Sandro Magaldi quando diz que o lifelong learning, ou o aprimoramento contínuo, ou a capacitação continuada, é um novo impositivo do mercado, é uma condição sine qua non. Nós temos que estudar e adquirir de maneira continuada o tempo todo nossos conhecimentos, habilidades, competências e aprendizados, e aí a gente tem um desafio de inserir esse processo de capacitação na nossa rotina. Não dá para parar a vida, eu vou estudar e depois eu vou usar esse novo conhecimento. Não, isso precisa estar acontecendo de maneira contínua, paralela, né? Sandrão e o Salimão falam muito sobre os motores de crescimento, né? Motor 1 e motor 2. Então, gente, para todos que estão nos escutando, talvez aqui eu esteja chovendo no molhado, mas é importante porque a gente erra no óbvio, né, Jaque? Então, capacitação continuada para qualquer profissional. Existem milhões de maneiras de a gente se capacitar, né? Pessoas são fontes inesgotáveis de aprendizado, livros, cursos, formações, podcasts, tomar um cafezinho com alguém, eu posso colocar no radar que eu vou aprender de maneira intencional. Então, sejamos curadores daquele conteúdo que a gente consome. Sejamos curadores desse processo de melhora contínua. E o segundo conselho, que para mim ele é fundamental porque ele é global: estejamos plenamente presentes sempre naquilo que a gente se propõe fazer, né? A gente tem esse grande desafio hoje de ter na palma da nossa mão o mundo acontecendo, né?
e aí por vezes a gente estamos em algum local, mas nosso cérebro está ali conectado com as notificações que não param de chegar. Então, isso vale para tudo. Na nossa profissão, poxa, eu estou trabalhando, estejamos presentes na nossa profissão. Estou com a minha família, com os meus filhos, estejamos presentes plenamente, ou seja, com o meu corpo e com a minha mente. Inclusive, né, já que a NR1 está aí, para falar sobre isso também, né? Porque muitas doenças laborais, elas têm origem na falta de presença, né? As pessoas estão sempre em busca de metas, objetivos e sonhos e esquecem de estar plenamente presentes no presente, né? No presente, a vida acontece no presente, o futuro é importante, a construção de metas e objetivos é essencial, mas a vida acontece, inclusive o futuro acontece sendo construído no presente. Isso é fundamental e é no presente que nós nos realizamos. E eu sei que a gente está no fim, mas é que tem uma fala que ela me ecoou muito e eu acho que ela também é importante e esclarecedora, porque hoje se fala muito na sociedade do cansaço. E ao mesmo tempo você falou, não dá para a gente parar a vida para a gente fazer. E você foi um atleta de alta performance, de treino de intensidade, e você tem família, você foi estudando, você foi fazendo. E eu escuto muito, 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 que também me dá uma dor no coração, das pessoas dizerem que não tem como fazer tudo isso. Que para que a gente faça tudo isso, eu, de alguma forma, preciso romper com a saúde mental. E eu tenho trabalhado bastante para que as pessoas tenham maior consciência sobre a sua vida e façam movimentos de escolha para que elas organizem esse processo. Mas, de novo, você é uma prova viva de ter vivido um ambiente de alta performance, um ambiente intenso, tem aí vários desdobramentos, vários papéis hoje. É o papel de pai, papel de marido, papel da vida familiar com a família como um todo, o papel da sua escola com conselhos, palestras, são vários papéis. E está conciliando tudo isso com saúde mental. Então, né, como? Escolhas intencionais, né, Jaque? Poxa vida, mas toda escolha é intencional? Não. Quando eu não escolho, eu também estou escolhendo. Então, hoje, o que norteia minha vida são as escolhas intencionais. Até quando eu escolho intencionalmente não fazer nada, ou quando eu escolho intencionalmente não escolher. Mas não dá para viver a vida como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, ou como diz a música do grupo Revelação, deixa acontecer naturalmente. Não, as coisas não vão acontecer naturalmente. Não dá para deixar a vida nos levar. A gente precisa de estratégia, a gente precisa de autoconhecimento, de autoconsciência, a gente precisa de intencionalidade. E a presença plena é parte importante dessa condição. Que espetáculo. André, obrigada, obrigada, obrigada. Eu ficaria horas e horas conversando. Nós temos na nossa conversa de bastidores, se você vier aqui a Porto Alegre, vier para o Rio Grande do Sul, da gente fazer presencialmente essa conversa, seguir. E eu estou torcendo muito que a gente possa se encontrar. Numa dessas, eu estava conversando, disse, quero ver se vou assistir um dos jogos no ginásio. Hoje, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós não estamos com nenhum time, né? E então talvez vou ter que me deslocar e ir a Campinas aí para assistir. E aí seja uma forma de encontrar, né? Te encontrar e realmente, mais uma vez, assim, ter um momento da tua gentileza e os detalhes. O quanto os detalhes eles fazem diferença. Eu lembro quando nós fomos tirar foto, e você disse, deixa que eu tiro, que pela altura, né? É fácil para que fique ali a foto. É de uma gentileza, né? Porque você é uma figura hoje popular, é uma figura pública. E realmente eu vi o seu cuidado ali com as pessoas que abordam, carinho. Então, isso é muito bacana porque é genuíno. E eu acho que esse é um outro ponto que nós precisamos desenvolver um pouco mais a nossa congruência. Eu acho que é a nossa humanidade.
Então, acho que é um ponto que estamos todos precisando. Obrigada, André. André, qual o livro? Está com o livro aí na mão para mostrar para o pessoal? Senão Eu depois estou com o livro ali em cima, Foque em Ação, Colecione Resultados. Não sei se você está conseguindo ver, senão eu Sim, pego ele aí. aparece, sim. Aparece, mas depois a Foque em gente pode... Ação, Foco e ação, Colecione colecione Resultados. resultados. Já ficou 6 semanas na lista de mais vendidos da revista Veja e do site Publish News. E o segundo já está sendo produzido, que é o tema que eu tenho encantamento desde sempre, que é colaboração e liderança. Então, em breve eu te darei notícias. Aliás, viu, Jaque? Esse ano eu tenho muitas idas ao Rio Grande do Sul, ainda bem, porque eu tenho saudade da minha mãe e das minhas irmãs que estão por aí. Inclusive, em breve estarei em Passo Fundo, depois Novo Hamburgo, Florianópolis. Volto para Caxias, para Bento Gonçalves. Então, teria muitas idas aí para a região sul, inclusive Florianópolis, e teremos com certeza a oportunidade de nos encontrarmos. Que maravilha. Daí eu vou poder dar o mimo aqui do podcast. O meu e-book eu já tive a oportunidade de te entregar. Isso. E aí depois, e a gente realmente poder abraçar, poder fazer essa troca de vibração. Obrigada pelo teu tempo. Tempo é vida. Obrigada pela compartilhar as tuas ideias. Realmente um momento muito especial. E que as pessoas que estão nos acompanhando possam estar compartilhando também essa conversa para a gente esparramar, poder fazer essa curadoria. Né? Porque aqui eu vou ousar em dizer que é um espaço de uma conversa de qualidade. André, brigadão. Obrigado, Abraço para ti e nos vemos em já breve. que não existe outra maneira de te agradecer sem dizer que eu adorei o convite e eu escolhi intencionalmente investir o meu tempo e a minha atenção no seu programa e no seu podcast, porque eu entendi que era uma oportunidade de ouro. Então, muito obrigado pelo convite e, por favor, a partir de agora, os seus convites nem serão mais convites, serão convocações. Coisa boa. Olha que eu gosto, hein? Que bom, obrigada, obrigada. Estamos hoje gravando sexta-feira, bom final de semana e um abração também na sua família. Obrigada, André. Igualmente, Jaque, nos veremos em breve. Até. Pessoal, então esse foi mais um Mentes que Conectam. Tivemos essa conversa muito agradável, prazerosa, cheia de convites a insights, com muita intencionalidade. E nós precisamos dessa autorresponsabilidade, pegar nossa vida na mão e seguir. E não esquece que também pode ser uma boa dica compartilhar com os colegas, se inscrever no canal se não é inscrito ainda e compartilhar com pessoas que você acha que vão aproveitar essa conversa. E todo esse nosso trabalho, toda essa conversa foi acompanhada aqui pelo Cindy, que é a nossa patrocinadora, a Aliança Condomínios, que também trabalha com essa intencionalidade de criar conexões. Até a próxima.